nome é Ricardo Passaporte, eu sou o Eduardo e fazemos parte do Germes Gang. O Germes Gang começou no secundário, portanto, de um amigo, de um membro que inventou isso, que não está aqui. Começou em Viseu, já no secundário, acho que na altura era ele é de 87, de 1987, já passou alguns anos, e era ele, o irmão dele, e mais tipo, uma pessoa ou duas, acho eu, se não estou em erro. Mas isto foi em Viseu, há anos. E na altura não se chamava Germes Gang, era só Germes e a abreviatura em greve era GE. O fundador de Germes, na altura, foi na altura da faculdade, portanto, quando ele tinha pai 18 anos, 18, 19, foi viver para as Caldas da Rainha e eu fui viver para a Covilhã. Éramos estudantes universitários. E na altura nós supostamente estávamos a fazer cruz grafite e bué à balda, com nomes bué à balda, até que ele disse, olha, base entras para Germes e fazemos uma renovação da cru. E isso foi em que ano, mais ou menos? Já foi há bué anos mesmo. Então, isso eu tinha para aí 20 anos. Eu tenho 37, 38, foi há quase 20 anos, foi há 18 anos. E eu entrei para Germes e ficou Germes Gang. E depois, anos mais tarde, em 2014 é que ele entrou. Eu só entrei em 2015. Em 2015 é que ele entrou, já. Pois, o processo, como eu te contei há bocado, eu conheci o meio por acaso em Massamá. Não me lembro se já tínhamos falado. Mas eu não era Germes na altura. Quando eu conheci... Ainda não eras? Não. Ok. Quando eu conheci, eu tinha para aí tipo 17 anos. Eu e ele, quando nos conhecemos, eu pronto. tinha para aí 17 anos. Eu tinha 17, ele também era bué da novo. E não havia Germes sequer. Sim, a gente já se conhecia há uns anos. Só de eu... Depois entrei em 2015. Inicialmente, quando o Tiago fundou Germes com o irmão, havia uma ideia de tentar fazer tipo, grafite mais contemporâneo, estás a ver? Não esta identidade completa, estás a ver? Dos cartoons, tipo, também cartoons, mas não esta tipo na totalidade, estás a ver? Mas ele já tinha esse mindset, assim como eu também já tinha, e ele também já tinha, em cenas diferentes, né? Tipo, e portanto para nós foi-nos bué de óbvio juntar as pecinhas, estás a ver? Imagina, ele já tinha as cruzes dele de grafite, eu tinha as minhas cruzes de grafite, e na altura o que fez mais sentido foi tipo... Na altura eu ser Germes, né? E anos mais tarde ele ser Germes também, estás a ver? Era o que fazia mesmo mais sentido, tipo... pessoal com a mesma linguagem estética, tipo, com a mesma maneira de pensar em letras. A internet é que nos juntou, estás a ver? Tipo, eu conheci o Tiago na net, quando ele vivia nas Caldas e eu vivia na Covilhã, já. E depois quando viemos os dois ver para Lisboa outra vez, aliás, eu outra vez e ele pela primeira vez, eu já era amigo do Eduardo e fez bem sentido, tipo... fez bem sentido ele também ser Germes, estás a ver? Isso está tudo misturado, tipo, a maneira de pensar letras ou o ter bonecada no meio, tipo, imagina, o Eduardo já fazia bonecada tipo infantil, estás a ver? Antes sequer de ser Germes, sem essa estética, se calhar ele se calhar foi tipo, adaptou-se tipo o mínimo possível a nós, estás a ver? Porque ele já fazia mais ou menos o que nós fazíamos, mas tipo de outra maneira, estás a ver? Tipo, tanto eu como ele, como o Tiago. Mesmo antes de Germes existir. Exato, mesmo antes, estás a ver? Já havia a cena de ter nomes diferentes, de usar personagens de sitcoms, de cartoons, estás a ver? Tipo, isso já havia tudo antes. Eu pessoalmente eu nunca liguei a isso e as pessoas que eu comecei a pintar não tinham nada a ver com o estilo que eu já fazia na altura, que não era uma cena muito vista em Portugal, ou não era vista sequer. E mesmo eu pintando com essas pessoas, eu já não... Claro que eles me deram alguns conceitos, porque eu não sabia pintar, não é? Estás a começar. E eles já pintavam bem. Era pessoal aqui da linha de Sintra também, mais velhos que eu. Mas já nessa altura, mesmo eu ouvindo-os em certas cenas, eu já fazia cenas que... a não seguir essas regras, estás a ver? Tipo... Se as espessuras são todas para a direita, se eu achar que fica uma bem para a esquerda, eu fazia já para a esquerda, estás a ver? Por isso sempre foi uma cena instintiva, tipo, da minha parte e deles também, acho eu. Só que eu e o Tiago é um bocado diferente dele, tipo, porque
ele, como é mais velho do que nós acabámos por ver cenas dele, estás a ver? E nós tipo, imagina, nós sabemos fazer grafite, tipo, eu e o Tiago, nós fizemos bué grafite convencional, tipo, bué mesmo. Nós fizemos aqueles wild styles, mesmo à linha de Sintra, aqueles estilos tipo, pá, tipo Joker, estás a ver? Tipo, nós fizemos isso, tipo, nós fizemos tipo, pá, 3D, estás a ver, quando éramos bué putos. E ele não, ele começou logo, tipo, já, ele e mais o Xixi, já, tipo, que também é fundador de 1013, já. Começaram logo a fazer cenas, tipo, nada a ver com hip hop, nada a ver com nada dessas cenas. Eu e o Tiago, tipo, fizemos uma bequinha de tudo, estás a ver? É diferente. Tipo, eu cresci, tipo, a pintar com CPK, estás a ver? Tipo, CPK é bué, tipo, o oposto do que ele faz, estás a ver? E houve ali uma altura em que aquilo era meio confuso para mim, tipo, pá, eu pinto com estes gajos, mas tipo, eu curto é daquilo, estás a ver? Que é uma cena bué tosca. Epá, isto pode parecer um bocado presunçoso, mas somos nós, hoje em dia. E há bué anos atrás, pessoal 2 ou 3, tipo, da Bélgica, pessoal que pintava com boys na altura, mas isto há 20 anos atrás. Depois, com o passar do tempo, embora eu continue a gostar de alguns writers estrangeiros, mas influência, pá, já não diria que é uma influência. Não, mas tipo, tinhas, por exemplo, Cap. Sim, mas... Era tipo o Apollo, Cap, tipo, influência não sei, mas era tipo uma cena que eu encaixava com uma coisa já bem positiva, tipo, enquanto que havia bué da gente, imagina, não sei se tens ideia disso, mas quando eles começaram a fazer cenas, mais ele e o Xixi, bué de gente do grafite, tipo, em Portugal, achava que aquilo era uma coisa mal feita, estás a ver? E para mim não era, para mim aquilo é que era uma coisa fresca. Mal feita e má. Sim, mal feita e má, Chegou a haver pessoal que tinha essa ideia na altura e bué anos mais tarde, que quando me apanhavam na rua, uma cena assim, diziam, olha Ed, eu agora percebo o que vocês faziam tipo há bué anos atrás, era fixe. A gente nem percebia há isso sequer. 20. Aliás, há pessoas que nós conhecemos hoje em dia, que nos demos hoje em dia, que há 20 anos atrás faziam tipo aquele estilo CPK, estás a ver? E hoje em dia fazem cenas que nós já não fazemos tipo há 15 anos, estás a ver? Aquelas cenas triangulares, tipo aquelas cenas dos tijolos, essas cenas, estás a ver? Eu acho que isso é a partir do momento em que tu sentes que tudo é possível, tudo é possível, ou seja, a maior parte do pessoal quando pega num cartoon vai querer fazer o cartoon exatamente como ele é, estás a ver? Tipo, tu vais fazer um bombing, né? Vais à linha e vais mandar um silver e depois queres mandar um Bart Simpson. A lógica da 90% das pessoas é mandar o Bart Simpson o mais real possível. A nossa lógica é tipo estupidificá-lo e metê-lo mais tipo mais mongo, mais engraçado. Esse que é ele da meu. Com bué dedos, tipo 6 dedos, com os olhos todos tortos, estás a ver? A fumar tipo 3 ganzas, uma em cada mão, estás a ver? E tudo o que vem depois já tem a ver connosco, tipo, essa de estupidificar tipo os bonecos. Pá, eu não me lembro de ninguém fazer isso antes de nós, já. Estupidificá-los acho que não, já. Há pessoal que é bem bom a capitalizar aquilo que faz. Nós na realidade nunca capitalizámos muito isto, tipo, nós nunca pintámos, por exemplo, um mural gigante, estás a ver? Nós nunca... tipo, nós não capitalizamos assim tão bem isto, tipo, nós isto acima de tudo é uma cena que nos dá prazer fazer e que nos rimos a fazer, estás a ver? Quando tu inventas, imagina, eu sei que isto pode parecer uma beca infantil, mas se eu inventar um A, eu vou ficar bem feliz, não tens noção, tipo, ou há aquela picardia tipo, entre eu e ele, tipo, porque eu é que inventei este P, ou deste P para o O, fui eu que fiz isto, ou fui eu que inventei, tipo, essas cenas bem infantis, estás a ver? Tipo, isto para nós, estamos aqui com putos a pintar uma parede, é muito, para mim, pelo menos, é muito mais gratificante do que eu chegar aqui e pintar desta parede toda, estás a ver? Ou do que eu ter aqui, tipo, 5 telas. Para mim isto é mais fixe. A ideia é um bocado a lógica daquilo que nós estamos a falar até agora, que é, nós temos essas referências visuais, não é? Desde bem miúdos, que são referências visuais que se calhar não são as mesmas referências visuais que estes miúdos têm, porque eles são uns 20 e tal anos mais novos do que nós. E a nossa lógica desde sempre, apesar de sabermos pintar tipo, tecnicamente bem, não é? É tentar pintar mal, não é? Ou seja, tentarmos pintar como as crianças pintam, não é?
Esta é a lógica. E ninguém melhor do que essas crianças para fazer isto. Tipo, elas efetivamente não sabem pintar. Muitas delas nunca tinham pegado uma lata de spray. Eu há bocado estava a dizer que não havia influências, mas as influências são os putos, porque eu e ele olhamos para o que os putos hoje fizeram e pensamos, nós queríamos conseguir fazer assim, mas não conseguimos. E aí tentamos, e às vezes tentamos pintar com a mão esquerda, ou tipo, ou pintar mais rápido, mas não é, nunca é a mesma cena, estás a ver? Porque a noção de espaço não é a mesma, nós temos noção de espaço, nós sabemos controlar a lata, eles não, tipo, eles é mesmo tudo bué puro, estás a ver? Não. Epá, eu acho que foi mais fixe do que eu estava à espera ainda. Até porque havia aí, como eu estava a dizer há bocado, uma ou duas miúdas bué proativas e deu-me piada elas a estarem a querer fazer bué cenas. E toda a gente queria fazer alguma cena. Uns com mais confiança, outros com menos, mas foi fixe. Mais fixe do que eu estava a pensar. Expectativa para o futuro, pá, se eu mandasse no mundo, se eu mandasse, o grefe que se fazia na rua era só isto. Pá, só que eu não mando, né? O grefe, cada vez a ideia de grefe é sempre uma cena mais mecânica, tipo mais igual, mas eu adorava que fosse só disto, já.